E quando o pastor Daniel trouxe esse desafio para mim, né, eu orei a Deus e falei, Senhor, qual palavra? Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus fala com a gente, não é verdade? Primeiro eu fui impactado por aquilo que nós vamos meditar essa noite. Eu gostaria de orar. Senhor, nosso Deus, ó Pai, quero te agradecer por este momento e pedir que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, o entendimento nosso para a Tua palavra, que o Senhor me use como instrumento, que cale toda a carnalidade, todo o mal, mas que neste momento as nossas mentes estejam cativas à Tua palavra, que o Teu Espírito se manifeste no nosso meio, opere o que o Senhor quiser fazer nesta noite, faça o que o Senhor quiser, Senhor, em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão nos assistindo pela internet também, eu clamo, Pai, uma unção poderosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor, Ele merece a honra, a glória, Ele é bom, Ele é fiel, aleluia. Queridos, a gente muitas vezes tem crise, não é verdade? A gente, às vezes, tem umas coisas que a gente não entende. Às vezes, a gente não entende as nossas atitudes. Mas o Senhor não muda. O Senhor não muda, Ele é fiel. E Ele baseia as decisões dEle não no humor, porque o humor do Senhor não muda. Ele é fiel. E é maravilhoso saber disso. E a gente percebe, queridos, que os nossos sentidos, né, o que nós olhamos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós ouvimos, muitas vezes influenciam as nossas decisões, não é verdade? Eu lembro que eu com a minha esposa viajamos, ela estava grávida do nosso filho, Felipe, e aí a gente foi e caímos nesse laço do passarinheiro. Fomos convidados para conhecer um resort, aquele negócio de time sharing, sabe? Oh, meu Deus do céu. E aí o que acontece? A gente foi lá e as pessoas levaram a gente, né? O apartamento era maravilhoso. Vem aqui, entra aqui, a gente entrou. E aquela coisa, era um buffet de café da manhã, e o vendedor ficou falando, disse um monte de coisa, o lugar era maravilhoso, piscina aquecida, jacuzzi, uma coisa tremenda, né? E nós falamos, puxa, que maravilha, né? E o que aconteceu? Pode perceber, queridos, quando você vai comprar alguma coisa, o vendedor ele quer te convencer na hora, não é? Fala, não, a gente aceita cheque, hoje nem tanto, né? Pix, né? A gente aceita parcela no cartão e as pessoas falam de tudo, eles querem de todas as formas que a gente compre, que a gente decida naquele momento de emoção, naquele momento onde a gente é pressionado, sabe? Onde a gente está no meio de uma situação que às vezes, sabe, muda um pouco o que é a realidade. E eu e a minha esposa caímos nesse conto do vigário. Compramos esse time sharing. Foi maravilhoso no começo, mas depois não conseguimos pagar, perdemos. E assim, a gente aprende, né? Infelizmente, muitas vezes errando, né? Depois disso, eu tive uma atitude, eu e ela, nós combinamos. Nunca mais eu compro nada na pressão. Eu vou, olho, aí o vendedor, as pessoas ficam falando, eu falei, não, eu vou pensar, vou orar, né, melhor dizendo, tal, vou dar um tempo para não fazer besteira. Porque a gente acaba fazendo besteira. Quando somos pressionados, ou quando somos enganados, ludibriados por aquilo que nos ronda. Outra coisinha também, vocês já chegaram a ver as artistas ou os artistas, né? Produzidos, não é verdade? Você fala, tem aquela aparência maravilhosa, né? Agora, vocês já viram esses artistas sem a produção, como é que é? É uma coisa que dá medo. Ou seja, a aparência. Existem situações que nos enganam. A gente está vendo agora, essa semana, uma grande, né, varejista, rede varejista. Quando a gente iria imaginar que estaria nessa situação tão difícil? Pré-falimentar, estão falando.
Uma situação complicadíssima, devendo mundos e fundos. A gente olha tantas lojas espalhadas, pensa, poxa, está bem. Não. Então, muitas vezes, o que é aparente não é o que é real. E a gente, muitas vezes, se engana. Por isso que a palavra de hoje quer dizer 2 visões, 2 destinos. E por que eu coloquei o óculos também? Para eu ter minha visão melhorada. Porque depois de uma certa quilometragem, a gente não a consegue enxergar de perto. Então, eu coloco aqui, né, o óculos para a gente, para eu poder seguir o roteiro aqui. Então, o nosso olho, muitas vezes, nos engana. A gente é induzido, a gente é enganado. E eu gostaria de compartilhar uma palavra e uma situação que demonstra o quanto uma decisão baseada naquilo que se vê ou na aparência pode trazer um grande prejuízo, né? Porque as aparências enganam. Não existe esse ditado tão antigo e ele é verdadeiro. As aparências enganam. Então a gente vai se lembrar de uma pessoa muito famosa, muito conhecida, chamada Abraão. Vamos ali, vamos abrir em Gênesis 12, ele vai colocar aqui, versículos 1 a 3. A gente vai se lembrar e vamos conversar e meditar sobre Abraão. Olha só que maravilhoso. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E mais, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só. Aí Deus fala com Abraão, o chama, faz essa promessa, e o que acontece? Abraão obedeceu. Abraão decide obedecer. Que coisa tremenda. E o que quer dizer Abraão? Abrão, né? O primeiro nome quer dizer pai elevado, pai ilustre, pai excelso. É o primeiro nome de Abraão, né? Mas depois ele teve o nome mudado. Para quê? Abraão. É uma coisa maravilhosa, que quer dizer pai de multidões. Pai de multidões. E é interessante, porque nessa época, apesar de Abraão ser casado, ele não tinha filhos, não tinha descendentes. E Deus promete. E ele obedece. E acontece que ele saiu e levou o sobrinho dele, Ló, porque o sobrinho dele, Ló, era órfão. Então ele levou, Ló quer dizer cobertura. Então ele levou Ló com ele. Deus o chamou para peregrinar. Deus prometeu uma terra e ele obedeceu. E ele não resistiu. Ele saiu, obedeceu a Deus e se tornou um peregrino. Então, irmãos, é interessante porque a gente não entende a repercussão da decisão de Abraão ao obedecer. Então, a primeira direção de Deus, Abraão disse sim. E com isso Deus prometeu tanto para ele, e a gente vai ver no decorrer desse momento que teremos aqui de estudo da palavra, que Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Então o que aconteceu? Ele está aqui, ó, está aqui, ó. Levou, a gente vai ver aqui, ó. Gênesis 12:15. Ló acompanhou seu tio Abraão até Canaã. A gente vê aqui, ó. Gênesis 12:15. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, né? E a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe
cresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então eles saíram de Harã, onde eles estavam, e foram para Canaã. Depois, o que aconteceu? No versículo 12 e 10, fala que eles tiveram que ir para o Egito. Por quê? Porque houve fome naquela terra, melhor dizendo. Então, Gênesis 12, 10 fala assim: havia fome naquela terra, depois desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E depois eles voltaram para Canaã. Gênesis 13, 1 fala isso. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Interessante, né? Eles foram... Neguebe era uma região desértica ao sul de Hebrom, a sudoeste do Mar Morto. É interessante que depois a gente pode ver que a vida de Abraão, o testemunho de Abraão, e as decisões, e o que ele representa para a gente é tão maravilhoso, porque ele representa para 3 grandes religiões do mundo. Ele é patriarca do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Olha só, que coisa interessante. A gente vê a trajetória, a mão de Deus na vida de Abraão, mas também a atitude dele, a submissão. E o que aconteceu? A gente consegue entender um pouco mais em Atos 7, 2 a 8. Vocês se lembram de Estevão, que foi um dos primeiros mártires da igreja? Ele estava falando com todos os hebreus, né? Perante o Sinédrio, ele falou assim no versículo 2: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Versículo 6. E falou Deus que sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Foi a época que eles estiveram no Egito. E eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Ou seja, Estevão falando o que a gente percebe e vê o que ocorreu. Deus o chamou, ele não tinha nenhuma segurança. Abraão não tinha, ele tinha uma promessa. Isso que é maravilhoso, queridos. A atitude de Abraão, frente àquilo que Deus estava prometendo para ele. E o que aconteceu? No decorrer dessa peregrinação, ele e seu sobrinho Ló, eles enriqueceram, prosperaram, e aí houve uma situação, né? Porque Abraão, querendo cuidar do sobrinho dele, que era órfão, ele também queria que Ló experimentasse e vivesse a bênção que Deus havia prometido para ele, né? Ele queria que o sobrinho dele também estivesse debaixo dessa mesma cobertura, desta mesma unção, desta mesma proteção e promessa. Mas o que aconteceu? No decorrer da história, como o rebanho deles era muito grande, a terra que eles estavam não conseguia suportar. Então o que aconteceu? Ló se separou de Abraão, e Abraão se separou de Ló. E aí que a gente começa a entrar mais no tema que nós vamos estudar. Então, veja bem, em Gênesis 13, de 5 a 13, a gente vê a descrição. O que aconteceu? Então vamos lá, versículo 5.
Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. 6. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Olha só. 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. 10. Levantou Ló os olhos, olha só, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aí entre parênteses, né? Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu por oriente, separando-se um do outro. 12. Habitou Abrão, né, na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. 13. Aí, olha só, o laço. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que coisa interessante. Abrão era um homem tão do bem, queria tanto paz, ele não queria conflito, não queria confusão. E honrando que eles eram familiares, ele falou: não, vamos nos separar para que essa confusão cesse. E olha só, Abrão era o tio mais velho, ele tinha primazia na escolha do local onde deveria ficar. Mas Abrão abriu mão e deixou que o sobrinho dele escolhesse. Olha que coisa maravilhosa. Abrão, ele não estava apegado a nenhum local, mas ele estava apegado ao Senhor. E é isso que a gente precisa aprender, queridos. A gente não depende de pessoas, a gente não depende de locais, a gente não depende de situações, a gente depende do Senhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, aleluia! Nós dependemos do Senhor, e como Abraão, ele tinha certeza daquele que o chamou e o dirigia, ele não temia nada. Ló, ele viu aquela campina maravilhosa, falou: o quê? Eu vou ver o meu lado, vou escolher ali. E ele escolheu baseado no que ele via, nos sentidos. E como a gente falou no começo, muitas vezes o que nós vemos, os nossos sentimentos nos enganam. E Abrão, pelo contrário, ele falou: olha, você vai para lá, eu vou para cá. Ele não estava preocupado. Irmãos, sabe o que importa? O que importa é com quem estamos. Amém? Nem tanto onde estamos. O salmista não falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Amém? Então, o momento que nós vivemos, a situação, não determina quem nós somos. Mas o que importa é com quem nós estamos. Se nós estamos com o Senhor, nós podemos estar no pior lugar, mas com a melhor pessoa. E Ele vai nos dar o livramento, Ele vai nos dirigir e vai nos abençoar. Amém? Então, aleluia, Abrão, ele escolheu um outro lugar. Ele não ficou, escolheu aquele lugar maravilhoso. Ele escolheu um lugar que, aos olhos humanos, não queria dizer muita coisa. Ele ficou nas terras que estavam aos pés da montanha, num lugar próximo de Hebrom. E tem um outro detalhe. Onde Abrão ia, ele erigia um trono de adoração, ele erigia um altar de adoração a Deus. Abrão era um adorador, amém? Então, onde ele estava, ele adorava a Deus. Então, ele foi para Hebrom e todo lugar que ele passou, ele adorava a Deus. E fez a mesma coisa.
E a gente percebe, queridos, muitas vezes a gente tem esse conflito. A gente tem alguém que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer influenciar, que a gente aconselha, que a gente abençoa, que a gente faz tudo e a pessoa parece que está em Nárnia, não é? Não recebe. E aconteceu com ele. Ló conviveu tanto tempo com o tio dele. Viu o que Deus fez na vida do tio, como Deus abençoava o tio dele, como Deus prosperava. Mas ele não absorveu. Ele não vivia. E a gente percebe depois, com o decorrer do tempo, né? O quanto, como eram diferentes, o modo de vida dos dois eram totalmente diferentes. Ele não absorveu nada. A despeito de Abrão, seu pai da fé, um homem tão tremendo, o coração de Ló, resistente, não absorveu nada, nada. Muito pelo contrário. O que aconteceu? Foi para Sodoma. E aí, o que acontece? Esta decisão foi de suma importância para cada um deles. Aí nós vamos para o segundo ponto. Consequências da decisão. Ora, a gente sabe que Ló foi para Sodoma. Sodoma era uma cidade pecaminosa, como nós vimos anteriormente. E, mais uma vez, teve problemas. Ló estava no meio do povo, né? A gente não sabe quantos anos ele ficou, mas o que a gente demonstra o quanto Ló estava fora de tudo, viver numa cidade pecaminosa, adquirir um modo de vida, foi algo que aconteceu no decorrer do tempo com Ló. Ele foi se contaminando com aquele modo de vida que os habitantes de Sodoma tinham. E o que aconteceu também? Ele ficou lá, se acostumou, ele prosperou lá, criou família, e com tudo isso, com todo o mal, com todo o pecado, que era totalmente oposto àquilo que ele havia experimentado com o tio dele, ele continuou lá. Misericórdia, né? Então, a gente percebe muitas vezes o quanto a gente vai se distanciando da palavra e da comunhão com Deus, como isso é danoso, porque a gente começa a ficar refratário, resistente às coisas de Deus, e a gente absorve as coisas contrárias a Deus. E aí, houve um problema, Sodoma foi tomada por 5 reis, e Ló foi levado cativo. Não só Ló, como todos os habitantes de Sodoma. Olha só, a decisão errada levou a também situações ruins na vida de Ló. E aí o que aconteceu? Abrão ficou sabendo, enviou homens de confiança, venceu todos esses 5 reis com apenas 318 homens, queridos. Era um exército que venceu o exército de Sodoma, mas já Abrão, com a bênção que ele tinha, ele conseguiu a vitória, libertou Ló. Então, muitas vezes, aquela pessoa, a gente é instrumento de Deus para trazer libertação para as vidas que estão vivendo da forma errada, né? Deus nos usa. E Deus usou a vida de Abraão. Então, Abraão salvou a vida do sobrinho dele. E ele, mesmo assim, não se tocou e falou, opa, se fosse uma pessoa um pouco mais ligada em tudo que estava acontecendo, falaria o seguinte, o quê? Vou sair de Sodoma e vou ficar mais próximo do meu tio, que ele é o homem que me salvou, o homem que tem a bênção de Deus. Não. Ló voltou para Sodoma, voltou para a vida que ele vivia. E aí o que aconteceu? Mais uma vez, Deus prometeu a descendência, né? Dele, uma descendência para Abraão. E a gente vê recompensas da decisão. Em Hebreus 11, de 8 a 12, nós lemos assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar da cidade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Ou seja, do mar não, do mal não, do mar. Ou seja, mesmo enquanto Abraão prosperava, Deus abençoava, ele, caminhava nas promessas de Deus, nasceu Isaac, Ló ia perdendo. Lembra, ele foi cativo, voltou para Sodoma. Neste momento, Sodoma foi destruída por Deus. Mas Ló foi salvo mais uma vez pelo tio dele, Abraão, intercedeu a Deus para que tivesse misericórdia. Deus teve misericórdia e permitiu que Ló saísse de lá antes, Ló e sua família, antes que a cidade fosse destruída. E mesmo assim, ele viveu uma situação difícil, Ló, porque a gente vê que a decisão dele o levou para uma cidade pecaminosa. Ele viveu lá tanto tempo. E depois ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, queridos. Na verdade, ele teve que deixar tudo em Sodoma, porque Sodoma foi destruída. E a gente vê a consequência da decisão. Abraão não, obedeceu a Deus. E onde ele ia, era abençoado, prosperava. Teve a promessa cumprida, que era Isaac. Foi bênção na vida de Ló, E Ló, o que aconteceu? Teve que fugir. Depois aconteceram tantas coisas na vida dele, as filhas foram contaminadas, e ele teve a descendência, Ló, Amon e Ben-Ami, que seriam os amonitas e os Ben-Ami, amonitas, e o outro filho dele, que também era um povo que era contra o povo de Deus, os filhos de Ló, os descendentes de Ló, e os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Então, nisso a gente percebe que uma decisão correta, baseada nas promessas de Deus, em obediência àquilo que Deus nos mostra, esta decisão é uma decisão correta e abençoada. E as decisões baseadas naquilo que a gente vê nas nossas emoções nos levam, muitas vezes, para o buraco. Este é um exemplo claro. Então, neste começo de ano, queridos, eu sei que você e eu temos tantas coisas para decidir, tantas coisas para fazer. Mas a gente tem que lembrar de Abraão e do exemplo dele. Abraão não olhou para as circunstâncias. Abraão buscou o Senhor. Abraão não se baseou nos prognósticos daqueles que são especialistas em política, em economia, em finanças, não é? Abraão se baseou naquilo que a palavra diz. E se a gente se basear naquilo que a Bíblia diz e promete, e confiarmos, e andarmos debaixo dessa palavra, de que nós somos abençoados e devemos buscar o nosso Deus, o que vai acontecer? Deus vai prosperar. Como a gente vê, Abraão teve lutas, dificuldades, mas Deus estava ao lado dele abençoando. Ao contrário, Ló teve lutas, dificuldades, mas ele passou por tanta situação que a gente vê no final, Hoje, Abraão, como Deus falou, prometeu, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Você e eu, nós somos fruto dessa decisão de Abraão, queridos. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, aleluia. A decisão de Abraão de crer em Deus, de acreditar, de esperar a promessa, de esperar o agir de Deus, atingiu a mim e a você, Jesus Cristo. E Deus faz coisas muito maiores. Até a descendência de Ló foi em Jesus, é restaurada, resgatada. Então, como vale a pena? Então nós vemos duas visões. Ló olhou para o que estava na frente dele e escolheu baseado nisso.
Abraão não, ele olhou para o Senhor, escolheu baseado naquilo que Deus havia prometido. Então, esta é a diferença. Duas visões, a visão de Ló, a visão carnal, nos leva para o buraco, mas a visão espiritual nos leva para a vitória. Amém? Então, duas visões e dois destinos. Destinos de Ló, a gente não sabe. O destino de Abraão, nós somos a repercussão da decisão de Abraão. Então, irmãos, o que é importante para nós, neste ano, olharmos para o Senhor. Amém? Buscarmos o Senhor, como Abraão fazia. Abraão adorava a Deus. Abraão buscava, se consagrava. E Abraão cria na promessa de Deus. E Deus, o que Ele tem para nós, queridos? Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós sejamos uma bênção. Como Abraão foi bênção para o sobrinho, o livrou várias vezes, é bênção para nós, porque nós somos descendentes, né, espirituais dele, somos filhos de Abraão em Cristo Jesus, e é isso que nós temos que fazer, abençoar pessoas, orar, interceder, sabe, fazer a diferença onde nós estamos, porque todos viam em Abraão um homem temente e reto diante de Deus, e isso fazia a diferença, e Deus quer que nós sejamos uma bênção. Deus quer nos abençoar. Por isso, nesse ano, a gente tem que olhar para o Senhor e saber de uma coisa, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele quer nos abençoar, que Ele quer usar as nossas vidas. Mas depende da nossa decisão, depende da nossa atitude, não é? Depende de nos colocarmos diante de Deus e falarmos: Senhor, me ajuda, Senhor, me dirige, Senhor, toma minha mão. E Ele quer fazer isso conosco, porque Deus, Ele é um Pai amoroso que quer nos abençoar e se alegra quando nós estamos felizes também. Então, a gente sabe que Isaac quer dizer sorriso, né? Quando, depois de tanto tempo, ele está na porta da esperança, ele e Sara, aí teve a vitória, eles sorriram. E assim, imagina a alegria de Deus em trazer essa bênção tão grande para eles. Filho da promessa. E é isso que Deus... Eu sei que cada um de nós tem várias questões. Nós também temos pedidos, nós temos desafios, nós temos realmente situações que nós precisamos da intervenção de Deus. E a gente tem que ter certeza de uma coisa: Ele quer nos ajudar. Amém? Mas nós temos que entregar a nossa vida, nós temos que consagrar a nossa vida, nós temos que ser como Abraão, que era um peregrino. Ele era andarilho, mas ele andava com o Senhor, amém? Então, como eu disse anteriormente, não importa o momento que você esteja vivendo, não importa onde você esteja, importa com quem você está. E quem você está, que é o Senhor, vai te abençoar, vai te ajudar, vai quebrar as cadeias, vai desembaraçar os caminhos. Se eu e você estivermos buscando, sabe, se eu e você estivermos obedecendo esse Deus, e Ele quer, acima de tudo, queridos, a comunhão conosco. Abraão, ele era fiel a Deus, mas ele buscava a comunhão com Deus. Tanto é que Deus, Ele falou naquele contexto onde, antes de destruir, quando Ele prometeu Isaac, e antes de destruir Sodoma e Gomorra, Ele falou: poderia eu guardar segredo para Abraão, meu amigo? Então, o nosso Deus, Ele quer essa comunhão, Ele quer manter que nós tenhamos, sabe, essa proximidade com Ele. Porque, irmãos, quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais plenos, mais felizes, mais em paz estaremos, porque Ele é a fonte e Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Somente na presença dEle nós somos verdadeiramente alegres, irmãos.
Ele tem plenitude. Então, nesse ano de 2023, que eu e você sejamos mais consagrados a Ele. Amém? Que nesse ano de 2023 a gente entregue muito mais a nossa vida ao Senhor. Porque esta bênção que Deus prometeu para Abraão alcança as nossas vidas. Ele foi próspero, e não apenas próspero financeiramente, não, mas ele teve uma vida plena, alegre, uma vida, sabe, onde ele pôde dar testemunho daquilo que Deus faz na vida dele. E é isso que é maravilhoso, a gente poder falar, Deus fez isso hoje, Deus, o meu Deus, Ele está ao meu lado, e eu estou feliz porque Ele está do meu lado, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, Ele merece. Eu gostaria de chamar o coral, porque é o seguinte, irmãos, o primeiro desafio é para a gente mesmo, né? Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos olhar mais para o Senhor e menos para as pessoas e coisas deste mundo. Mas eu queria fazer o primeiro convite. Eu não sei se você entrou aqui, se você já entregou sua vida ao Senhor, se você já declarou Jesus Cristo como o único e suficiente da sua vida. Eu não sei, enquanto o coral canta, nós vamos fechar os nossos olhos e pedir para que o Espírito Santo se mova. Não sei se você que nos assiste também foi tocado por esta palavra e quer entregar a vida para Jesus. Se você ainda não fez oração de confissão, declarando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, este é o momento. É o momento de você entregar a tua vida àquele que pode, aquele que te ama, aquele que cuida, aquele que guarda. Jesus Cristo, Ele tem um plano, tem uma proposta de vida, de comunhão com Deus, uma vida maravilhosa, com muitos... É uma vida, uma estrada que tem curvas fechadas, ladeiras, descidas, mas é uma proposta de vida com a pessoa que mais ama a mim e a você, Jesus. Se porventura você não confessou a Jesus, gostaria que você levantasse a mão. Se existe alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, nesta noite, quer falar, Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti, quero consagrar e pedir para que o Senhor tome conta da minha vida. Se existe alguém aqui, pode levantar a mão, queridos. Pode levantar a mão. Não sei se você na internet também, que está nos assistindo, se você quer entregar a sua vida a Jesus, entregue. Você tem como colocar o seu nome para que nós possamos orar pela sua vida. E agora, eu também queria estender este convite para as pessoas que conhecem o Senhor, mas que precisam de uma intervenção poderosa, que querem consagrar a vida para Ele neste ano. O Senhor tem um convite para cada um de nós. Ele quer nos abençoar, Ele quer mudar a nossa história. Irmão, irmã, você aqui que vieram na frente, vocês são corajosos, Deus vai abençoar e restituir. Eu declaro um tempo de restituição na vida de vocês, na vida da igreja. Eu declaro em nome de Jesus que hoje nós vamos colocar nossa vida no altar do Senhor, amém? Nós vamos falar, Deus, nós precisamos de Ti, nós queremos o Senhor mais que tudo. O Senhor é fonte, não são as pessoas, não são as coisas, mas é o Senhor. Por isso nesta noite o Senhor quer trazer restituição, o Senhor quer quebrar cadeias, o Senhor quer mudar histórias, o Senhor quer fazer um rebuliço, e é necessário que nós nos prostremos diante dEle nesta noite. Oh Deus, aleluia, Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso, gracioso e fiel. Obrigado, Deus, que o Senhor
tem bons pensamentos ao nosso respeito. Oh Deus, pensamento de paz. Obrigado porque o seu maior desejo é nos abençoar. Nesta noite, Pai, eu e meus irmãos aqui, eu estou com meus irmãos aqui na frente, porque eu quero consagrar minha vida no ano de 2023 para o Senhor. Eu quero consagrar mais. Nós precisamos mais do Senhor, mais do Senhor. Tu és o nosso maior tesouro e nós queremos a tua presença, Pai. Queremos, ó Altíssimo, no nome de Jesus, neste ano que o Senhor toque, que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor quebre os grilhões, Pai amado, aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, aquilo que impede o nosso caminhar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor faça uma obra de espanto. Ó Deus amado, e que o Senhor faça um rebuliço na minha vida, na nossa vida, na nossa família. Deus, a despeito daquilo que o inimigo fala, a despeito do que as pessoas falam, nós cremos naquilo que o Senhor determina, em nome de Jesus, e nos rendemos, e nos prostramos, e declaramos: Senhor, Senhor, faz o teu querer na nossa vida. Oh Deus, faz o teu querer, a tua vontade. Deus amado, nós iremos onde o Senhor mandar. Nós iremos, Senhor. Nós faremos aquilo que tu queres que façamos. Mas nós queremos, Pai, que o Senhor tire Deus, as escamas dos nossos olhos, que o Senhor tire a cera dos nossos ouvidos, para que, Senhor, com os nossos olhos contemplemos o mundo espiritual, e para que com os nossos ouvidos ouçamos a voz do Teu Espírito. Toda fortaleza mental, emocional caia por terra. Nós queremos nos converter e queremos ser curados pelo Senhor. Eu declaro, Deus amado, libertação, cura, transformação, restauração. Deus amado, em nome de Jesus, nós não queremos ser como nós somos, ó Pai, no nome de Jesus, mas nós queremos, Altíssimo, que o Senhor faça uma obra poderosa, em nome de Jesus, aleluia. Vamos bater palma para o Senhor.